aí, galera, tudo bem? Estamos começando aqui um outro Redação e Filosofia e hoje é a sessão Carta dos Leitores. Então eu recebi aí uma carta de um aluno desesperado que tinha que fazer uma redação sobre o tema democracia e estava querendo utilizar um autor clássico da filosofia. Então vamos aí, a nossa sessão, eu peguei aqui a carta, eu quero que você leia comigo. Então, querido professor, aqui quem fala é um estudante desesperado. Tenho a tarefa de escrever uma redação sobre o texto abaixo e não tenho a mínima ideia de qual filósofo usar. Seria possível usar a frase "o homem é o lobo do homem"? De quem é isso mesmo? E aí, desesperado ou assinado aí como sem noção, cara, essa frase você tem que saber de quem que é um tal de Hobbes, falou? Mas antes da gente poder entender um pouco a frase, a gente tem que entender qual que é a proposta que você vai ter que desenvolver. Era uma proposta da Universidade Federal aí do Rio Grande, diz assim: sou daqueles que ainda acreditam, como Churchill, que ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. E que tem se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Ou como Rui Barbosa, que proclamava, ditadura nem a de meu pai sobre mim. Mas não deixo de dar razão também a Weber, que dizia que a democracia é a ditadura baseada na exploração da massa emocionalmente, acrescentando, nas condições das democracias modernas de massa, o líder político é necessariamente um demagogo. E quem poderia deixar de levar em conta que muitas vezes, como dizia Lenin, a democracia é o regime político na qual a cada 4 anos o povo é chamado a escolher aqueles que vão explorá-lo nos anos seguintes. O texto acima apresenta diferentes visões sobre o que seja democracia. Para você, o que é viver em um ambiente democrático? Qual a importância da democracia na sua vida? Então, começamos aqui o nosso Redação e Filosofia. Eu estou aqui no Congresso Nacional para explicar para você qual é o tema, sobre o que você teria que falar. Obviamente você tem que falar sobre democracia. E a questão mais importante sobre a democracia é como é que o regime funciona. A gente fala muito em liberdade, mas na verdade é um regime de poder, em que o poder basicamente é dividido. A grande questão da democracia, a grande novidade que a democracia traz é o fato de que a maioria escolhe. Óbvio que para a maioria escolher eu tenho 2 requisitos importantes, que é o Estado de Direito, né? Então as pessoas basicamente têm que poder saber a que elas têm direito, suas liberdades e seus deveres também, e uma certa liberdade de expressão. Essa questão da liberdade é uma questão muito importante, porque é mais ou menos aquilo que vai ser discutido pelo Hobbes quando ele fala "o homem é o lobo do homem". Bom, se você entender um pouco aí o que é democracia, e a pergunta que a banca fazia, a pergunta dizia o seguinte: bom, você acha que a democracia é um bom governo? Obviamente você pode falar que sim, pode falar que não. Por quê? Você pode dizer, bom, é um governo instável, porque já que a maioria decide, é difícil que esse poder se estabeleça e que eu tenha uma resposta rápida, né? Porque antes de se ter uma resposta, você tem que deliberar por muito tempo. Então, ela tem alguns problemas, obviamente. Na coletânea, inclusive, dizia que muitos se utilizam da democracia para os seus próprios benefícios, que é um outro defeito da democracia, a possibilidade de uma corrupção excessiva, etc, etc. Mas também tem algumas garantias e tem algumas vantagens, como da liberdade de expressão. Você tinha que pensar um pouquinho para que lado você ia e, a partir daí, você deveria fazer sua redação. Agora, como usar, portanto, o Hobbes dentro desse recorte temático? Agora, então, a gente vai ter que falar de lobo. Bom, então vamos lá. Falando de lobo. O que ele quis dizer aí com o homem é o lobo do homem? A primeira coisa importante de Hobbes é que ele supõe que o homem, no seu estado natural, ele é livre. E se ele é livre, ele vai concorrer com os outros. Livre e tem igualdade. O que significa isso? A natureza não deu nada para ninguém. A natureza está aí para todo mundo. Ora, se eu tenho direito a uma maçã e você também tem direito a uma maçã, ou a maçã que está naquela árvore e todo mundo tem esse direito, obviamente todos nós vamos querer essa maçã. E ao querer esse mesmo objeto, nós vamos brigar.
A ideia do Hobbes é essa. Numa situação, né, natural, o homem, portanto, seria inimigo dos outros e você teria a guerra de todos contra todos. Daí porque, a partir dessa frase, ele justifica um poder que muitas vezes é autoritário, um poder excessivo. Por quê? Porque com esse poder é possível manter a ordem numa sociedade. A sociedade ela é baseada em certos desníveis ou desigualdades, mas para que ela funcione ordeiramente. É mais ou menos essa ideia do Hobbes, tanto que ele vai falar do Leviatã. Ele vai justificar um poder central, uma monarquia, que vai ter, portanto, um poder muito forte. Tá. A partir daí, como é que você usa isso na sua redação? Então vamos lá, vamos para as dicas. Como utilizar o Lopo, como utilizar o Hobbes no seu texto. Então, presta atenção, eu pus aqui alguns exemplos para você. Vamos supor que você queira falar a favor da democracia. Você poderia dizer assim, a formulação de Hobbes, o homem é o lobo do homem, ajuda a entender a importância da democracia. Os indivíduos, guiados pelas suas próprias vontades e desejos, entrariam em conflito, a não ser que houvesse um poder que os constrangesse. De todas as formas de governo, a democracia é aquela que adota uma série de limitações e leis consensuais. O poder não esmaga o indivíduo, ele não precisa ser um Leviatã. Então, a partir dessa formulação, você diz que a democracia mantém um certo poder sem ser excessivo. É algo que contraria um pouquinho o Hobbes, mas faz com que você utilize bem a frase dele. Note que eu não pus assim, o homem é o lobo do homem e deixei a Deus dará para o leitor entender do jeito que ele quis. Eu expliquei para o leitor como é que eu ia utilizar essa frase aí. Mas vamos supor que você queira apontar um defeito da democracia. Como é que você faria isso? Então, nós temos o seguinte, vamos lá. Contra a democracia. A formulação de Hobbes, o homem é o lobo do homem, ajuda a entender o maior defeito da democracia. O excessivo peso ao individualismo próprio do sistema leva cada cidadão a procurar seus interesses e encarar o outro como um rival em potencial. A lei pode até impedir que o conflito exacerbado, apontado pelo pensador, se estabeleça, mas no cotidiano percebe-se a luta de todos contra todos. Então, nesse caso aqui, você tem a seguinte situação. Você usa isso para dizer a democracia, como permite uma certa liberdade, uma liberdade talvez excessiva, faz com que você reviva dentro da sociedade uma situação de todos contra todos. Ok? São duas dicas aí de como você pode usar, óbvio que você vai usar do seu jeito. Eu espero que você tenha entendido essa dica de como você pode usar filosofia na sua redação. Ok? Terminamos por hoje o nosso Filosofia e Redação. Te aguardo para o próximo programa. Até mais!